Olá, que Deus te abençoe ricamente nesse dia. Hoje eu queria meditar com você sobre o texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 14, que diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus interpelou os escribas: O que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram a Jesus. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão se aproximava, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Esse texto, ele, na verdade, é o momento seguinte a um dos momentos centrais na história de Jesus nos evangelhos, que é a transfiguração. Na transfiguração, Jesus leva até um alto monte os seus discípulos mais próximos e, segundo o texto, ele se transfigura diante deles, a sua glória é manifestada, o seu rosto brilha como o sol, as suas vestes ficam brancas como a luz, e os discípulos veem junto a Jesus Elias e Moisés. Nessa narrativa da transfiguração, logo após essa experiência, os discípulos são tomados por uma nuvem que os envolve, e do meio da nuvem vem uma voz dizendo: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E quando os discípulos olham novamente, eles enxergam apenas Jesus. Nem Elias e nem Moisés se encontram lá. Essa é a forma que o Evangelho tem, na verdade, os evangelhos que registram esse momento, de afirmar que em Jesus de Nazaré, tanto a lei representada por Moisés, como a profecia representada por Elias, se cumprem, se planificam. Então, olhar para Jesus é olhar para a plenitude da lei e para a plenitude dos profetas. Isso é interessante e a gente vai voltar a isso daqui a pouquinho. Mas eu queria chamar a atenção para esse relato da transfiguração, que é o relato anterior ao texto que lemos, porque esse relato ele transparece um modelo de discipulado, um modelo de seguimento de Jesus. O discípulo, na verdade, é aquele que está em comunhão com Jesus, que o acompanha e está atento às suas próprias revelações e que consegue usar Jesus como critério de discernimento e de leitura, tanto da lei de Deus, como da palavra de Deus, como também do movimento profético carismático. Esse é um critério importante para nós. Mas os discípulos que estavam naquela experiência no monte, e aí Pedro simboliza esses discípulos, eles desejavam permanecer lá. Pedro diz: é bom estarmos aqui, vamos fazer tendas e vamos permanecer nesse espaço. Mas o texto diz que ele não sabia o que dizia. E logo a seguir, Jesus desce com os discípulos do monte e encontra este cenário que nós vemos aqui no versículo 14 para frente. O cenário é um cenário de uma tragédia humana acontecendo e de uma reflexão teológica inútil ao redor dessa tragédia. Nós temos aqui o relato de um pai desesperado porque o seu filho sofre com um problema e ele entende esse problema sendo um problema de demônios que estão o tomando e que estão, como diz o texto, fazendo-o definhar. Ou seja, o pai está vendo o seu filho definhando dia após dia. Isso é desesperador, isso é algo que certamente afetou muito esse pai. E aí ele vai buscar em Jesus ajuda. Como Jesus está no monte, ele não encontra Jesus, então ele pede aos discípulos de Jesus que
ajudem, que de alguma maneira façam uma intervenção e expulsem aquele demônio e de alguma maneira a paz seja restaurada naquela família. Mas os discípulos não conseguem. E segundo a narrativa, surge uma discussão entre os discípulos e os escribas, que são os especialistas na lei de Moisés, junto com os fariseus, discutindo sobre aquela questão. Então olha só a cena. Há ali gente conhecedora das tradições judaicas, da lei de Moisés, os especialistas nessa lei, junto com discípulos de Jesus, que, no lugar de se preocuparem com o sofrimento de alguém, estão muito mais desejosos de responder às questões teológicas que são apresentadas pelos escribas. Uma discussão teológica, e que há espaço para isso, talvez, mas uma discussão teológica que, nesse momento aqui, deixou de perceber o mais importante, que é a vida humana. E aí vale a pena abrir um parênteses aqui para perceber isso. Quantas vezes nós não nos envolvemos com questões que, embora importantes em si mesmas, são secundárias quando comparadas a outros elementos mais importantes. Ou seja, quantas vezes nós perdemos tempo tentando defender Jesus, por exemplo, dos ataques que são feitos a ele, como se Jesus precisasse de defesa, aliás, e não nos preocupamos com a necessidade real e concreta de gente que sofre ao nosso lado. Então, nesse sentido, o texto aqui é um aviso para o risco que essa percepção meramente acadêmica das questões de Deus pode nos levar a fazer. A gente pode ficar tão preocupado com as questões profundamente teológicas e não estar preocupado com a vida humana concreta. E evidentemente não estou aqui criando um outro dualismo entre teologia e vida humana. Ao contrário, a teologia tem tudo a ver com a vida, porque a teologia lida com o amor de Deus. E o amor de Deus está vinculado à vida. Então, quanto mais nós nos aproximamos teologicamente de Deus para tentar compreender as suas razões, para perguntar a Deus as questões, para apresentar a Deus as nossas dúvidas teológicas, quanto mais a gente faz isso, se a teologia for de fato sadia, mais nós estaremos nos aproximando também das pessoas que nos cercam para ajudá-las, para sustentá-las. Uma teologia, diz Helmut Tielik, um autor alemão, uma teologia que não diz respeito às questões da dona de casa, do operário, do estudante, das pessoas que nos cercam. É uma teologia que só diz respeito às questões dos especialistas na fé. Ela é inútil. E é preciso lembrar que envolvimento com Deus, teologia nesse sentido, refletir sobre Deus, está profundamente vinculado à experiência de encontro com esse Deus. Por isso que o salmista diz: provai e vede que Deus é bom. Ou seja, Deus não se reduz a fórmulas doutrinárias, mas Deus, na verdade, é uma experiência saborosa. Deus não é doutrina a ser decorada, mas é fruto a ser saboreado. Esta lógica é uma lógica que a gente precisaria encarnar na nossa existência e na nossa percepção também enquanto teólogos e teólogas, que todos somos chamados a ser. Bom, voltando ao texto. A situação então é essa. Há ali um homem sofrendo por causa do seu filho, uma discussão teológica acontecendo ao redor que não diz nenhum respeito àquela situação concreta de sofrimento, e Jesus se aproxima com os discípulos que estiveram com ele lá na transfiguração e vê o que está acontecendo, e aí ele vai se inteirar do que está acontecendo. E aí nós temos o pai do menino, que, obviamente, claramente desesperado aqui, precisando de ajuda, rompe do meio da multidão e diz a Jesus: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rio dos dentes e vai definhando. Eu roguei aos seus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Essa aqui é a situação. É um pai desesperado. Aí Jesus dá uma bronca nos discípulos, né? Ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Pede para trazer o menino. E aí Jesus pergunta, ou seja, Jesus se interessa pela vida, né, alheia, pela realidade do pai e da criança. Ele quer saber o que está acontecendo. Ele pergunta: há quanto tempo isso sucede?
E aí o pai responde, desde a infância. Imagina isso, gente. Desde a infância. É uma vida sendo vivenciada no meio dessa dor, desse sofrimento e dessa impotência paterna. Ele não tem o que fazer ali. O pai ele é incapaz de realizar alguma coisa para ajudar o filho nesse momento. Não tem o que fazer, entende? Não há o que fazer. É uma sensação de impotência terrível e que, em maior ou menor grau, nos atinge de tempos em tempos. Às vezes nós chegamos a situações que não há o que fazer. Não tem o que fazer de fato. Eu apenas vou definhando junto com a pessoa que eu amo. Ou vou definhando por causa da situação que eu estou enfrentando. E aí, Jesus pergunta, né, o que está acontecendo, e é justamente para que a gente apresente a ele essas questões. Isso é importante. Falar do que está acontecendo no nosso coração diante de Deus. Porque Deus quer nos ouvir. Deus não fica chateado com a nossa apresentação de problemas e de dificuldades. Ao contrário, ele nos conhece, sabe que somos pó, e ele deseja, né, nos escutar. E aí falar a Jesus é um primeiro importante passo nesse cenário aqui que Jesus vai criando para curar o menino. Bom, e aí o pai diz, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. E aí vem uma questão. O pai diz a Jesus, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Essa fala é um pedido, realmente um clamor desesperado do pai. Jesus, se tu podes algo, então faz. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, então faz. E aí Jesus diz, se podes, tudo é possível ao que crê. Se a gente parasse a leitura aqui, nós teríamos possivelmente uma reapresentação de muitas mensagens que nós escutamos por aí, que entendem a fé como uma espécie de moeda para comprar os favores de Deus. É como se Jesus, nessa leitura, é como se Jesus estivesse dizendo aqui o seguinte, se eu posso, é claro que eu posso. Tudo é possível que crê. E aí vem a grande pergunta, você crê? Porque se você crê, isso será feito. Mas se você não crer, infelizmente não há o que fazer. Essa leitura ela é feita por muita gente. Transforma-se a fé, como eu disse, num instrumento de troca com Deus. Num instrumento de comércio mesmo, né? No sentido de eu apresento a Deus a minha fé e em troca ele me dá o que eu quero. Como se fosse uma moeda de troca. E nesse sentido é que lá no Novo Testamento, nas cartas do Novo Testamento, se fala em mercadejar a fé. Porque fé, gente, é um produto muito fácil de ser vendido. Quem está desesperado, quem está numa situação como essa desse pai, paga o preço que for, se for prometido a essa pessoa a cura, a resposta, a solução para o problema. Então fé é muito fácil de ser vendido. E também é muito fácil de ser vendido porque se não funcionar, quem vende a fé pode colocar a culpa em quem comprou. Ou seja, não deu certo, é porque você não soube fazer exatamente a fé. Você não soube exercitar a fé como deveria. Você não cumpriu essas semanas de oração. Essa corrente de oração você quebrou. Então, infelizmente, não há o que eu possa fazer. Recomece do zero e talvez Deus irá te atender. Ou seja, essa leitura é uma leitura que, além de mercadejar a fé, transforma a Deus numa espécie de gênio da lâmpada, que atende à meritocracia de quem se esforça. Então, quem crê de fato e quem crê, né, contra todas as evidências, esse alcançará a bênção. Mas aquele que não crê, que não tem essa fé no coração, coitado, ele está fadado a viver definhando em vida e ver os seus familiares definhando também. Mas eu preciso dizer para vocês que essa leitura da fé, entendida como moeda de troca com Deus, esse ato de mercadejar a fé, não é o que Jesus propõe nesse texto. Não é. Ele diz ao homem, se podes, tudo é possível ao que crê. E aí o homem diz o seguinte, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Perceba aqui o seguinte, esse pai está dizendo com todas as letras, eu creio, mas eu não creio. É o que ele está dizendo. Eu creio,
Ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas eu não creio. Eu acredito, mas eu não acredito. É o que ele está dizendo aqui. Ele está sendo absolutamente honesto com Jesus. Ele está dizendo, não há em mim essa fé tão grande que eu possa, de uma forma, descansar e dizer, amém, isso vai acontecer. Não, eu não creio. Eu creio, mas eu não creio. Eu quero crer, mas eu ainda não estou lá. Isso e Jesus atende esse pedido. Jesus liberta a criança daquele espírito, liberta a criança e restaura aquela família, dá uma nova vida àquela criança. E eu queria chamar a atenção para essa questão, porque Jesus está revelando o seguinte: na relação com Deus, nós, eu e você, somos chamados a sermos quem somos diante dele. Há espaço para a fraqueza humana diante de Deus. Deus não fica chateado com a nossa falta de fé. Deus não fica chateado com a nossa murmuração constante. Deus não fica chateado porque Ele nos conhece. Ele sabe quem somos. Entende? Ele deseja que nós vivamos em relação a Ele com essa clareza de coração. A fé é fruto do Espírito. E a fé, na verdade, em grego, pistis, significa confiança. Fé é confiança no caráter de Deus, de que Deus é, de fato, fiel, porque Ele disse que é fiel, de que Deus, de fato, é perdoador, porque Ele disse que é perdoador, que Deus, de fato, é misericordioso, porque Ele é misericordioso a cada manhã. Isso é fé, confiança no caráter de Deus, confiança que vai sendo amadurecida pela própria ação do Espírito de Deus em nós. Fé é fruto do Espírito Santo em nós. É Deus que brota em nós essa fé. Então, de novo, nós não estamos aqui diante de uma lógica meritocrática, de uma lógica que estabelece uma troca com Deus. Eu apresento a minha fé e aí recebo a bênção. Eu apresento o meu sacrifício e aí recebo a bênção. Nós transformamos a nossa relação com Deus em forma meritocrática muitas vezes. Quantas vezes, por exemplo, no período de louvor da igreja, na liturgia de louvor e adoração, nós não transformamos os nossos louvores e a nossa adoração naquele momento para, entre aspas, bajular o Pai, a fim de que Ele fique de bem com a gente e nos abençoe. Sabe? E não tem o menor sentido isso. Porque o nosso Deus não é uma divindade pagã que se relaciona na base do sacrifício. O nosso Deus se relaciona conosco na base do diálogo, da conversa. É um Deus que deseja conversar conosco. E aí não tem sentido algum representar para Deus. Esse homem ele não teria sentido ele dizer aqui, eu creio, pronto. Não, ele tem aqui, esse texto revela que esse homem tem a coragem de ser quem é na presença de Jesus. Ou seja, mostrar a fraqueza que se vivencia naquele momento diante de Jesus. Porque às vezes nós ficamos fracos, não? Às vezes nós ficamos cansados, sobrecarregados. Às vezes nós ficamos nos sentindo abandonados. Não é verdade? Nós passamos por essas experiências. E é perfeitamente normal que nós apresentemos essas experiências diante de Deus. Quantas vezes os salmos apresentam uma descrição que o salmista faz que diante de Deus se questiona, inclusive, da existência de Deus. Onde está, Senhor? Cansou-se de ser misericordioso? Onde está que eu clamo e o Senhor não me escuta? Essa, entre aspas, falência da fé, mas fé como essa moeda de troca, na verdade, é o caminho para brotar a verdadeira fé. Porque a verdadeira fé, a fé dos profetas, por exemplo, é aquela fé que justamente questiona, a fé que questiona, porque sabe em quem se crê. Sabe em que tipo de Deus se relaciona. E isso dá para nós, gente, uma paz muito grande. Porque nós não precisamos desenvolver
com Deus uma espiritualidade que nós ainda talvez não tenhamos. Talvez no futuro a gente vai desenvolver isso, mas é uma caminhada de fé. É uma caminhada e Jesus nos aceita. Ou seja, diante de Jesus é possível ser humano. Aliás, quanto mais próximos de Jesus nós estamos, mais humanos nós nos tornamos. E isso significa também levar a sério as nossas próprias questões internas, as nossas próprias complexidades, as nossas próprias, às vezes, alternâncias de humor e de fé. Isso é normal, faz parte. O apóstolo Paulo, quando fala sobre essas questões de vida cristã e de uma maneira diante do sofrimento, pensando no sofrimento, ele diz lá na sua carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, eu queria terminar aqui com essa leitura. Ele diz assim: nós temos, porém, este tesouro, ele está falando do tesouro da própria presença de Deus, que é a lógica do Evangelho. Nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Nós, entende? Somos vasos de barro. Nós não somos vasos da dinastia Ming. Nós não somos vasos valiosos. Nós somos vasos de barro. Vaso de barro quebra com facilidade. Mas vaso de barro pode ser refeito também com facilidade. E essa beleza do Evangelho de enxergar em nós os cacos da nossa própria vida e Deus, como um habilidoso escultor, artista, vai montando esses cacos, remontando e preenchendo esses cacos com a sua graça, com a sua presença, de tal maneira que a gente vai se tornando uma obra de arte nas suas mãos. Mas nós somos vasos de barro, diz Paulo, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí o apóstolo Paulo fala o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Aliás, perceba aqui que ele inverte a ordem. Nós talvez diríamos assim: nós não somos angustiados, mas em tudo somos atribulados. Nossa ênfase talvez iria recair sobre a parte negativa. Paulo inverte, ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. E aí o texto continua, e lá no versículo 16 diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Essa passagem de Paulo é uma passagem que traz bastante consolo para nós. A perspectiva de percebermos que Deus tem cuidado de nós. E isso é o que gera confiança. Isso é o que gera fé. Então, na nossa relação com Deus, sejamos corajosos para dizer a Jesus muitas vezes: Senhor, eu creio, mas eu não creio. Tenha certeza que Jesus continuará misericordioso e atento ao seu clamor. Deus te abençoe ricamente, que te dê uma paz que excede a todo entendimento. Que nessa noite você durma bem. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço.